Salve clã! Mais um vídeo de reação aqui no canal. Hoje a gente tá reagindo esse tema aí, eu gostei da thumb, do título. 7 lutas mais esperadas que nunca aconteceram em Naruto. Bora ver? Não é novidade pra ninguém que Naruto nos proporcionou alguns dos momentos mais épicos e emocionantes de todos os animes, como por exemplo, batalhas incríveis, estratégias bem elaboradas e confrontos cheios de significados que marcaram a jornada não só do protagonista Naruto, mas também dos personagens dessa obra. Mas nem tudo que os fãs imaginaram que ia acontecer, de fato aconteceu. Até porque o anime deixou em aberto várias possibilidades de batalhas que seriam nada menos que épicas, com combates que tinham muito pra oferecer, mas que por algum motivo ficaram só no e se. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês 7 lutas épicas que quase aconteceram em Naruto. E olha, tem algumas lutas aqui que até chegou a acontecer, mas não teve um final. O combate não foi estendido até o fim, beleza? Essa aí tá comentando Itachi, né? Itachi Orochimaru. Aconteceu, mas ninguém viu a luta, né? Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Já vamos começar com uma luta que pra mim seria muito interessante. E esse combate é Minato contra Fugaku Uchiha. Imagina só, o relâmpago Não sei se eu sou tão diferente da galera, mas eu nunca pensei, nem cogitei uma batalha dessa. o amarelo de Konoha enfrentando simplesmente o líder temido do clã Uchiha. Essa luta carrega peso histórico, política e muita emoção. De um lado teríamos Minato Namikaze, o grande gênio da Vila da Folha, contra simplesmente o pai do Itachi e do Sasuke, Fugaku Uchiha, veterano de guerra e um dos Uchihas mais poderosos que já existiram. E o que torna essa luta ainda mais interessante é o fato de que o Fugaku estava disputando pelo posto de quarto Hokage junto com o Minato e também com o Orochimaru. E se o Minato não tivesse brilhado na terceira grande guerra ninja e tendo sido o voto do Hiruzen Sarutobi para essa função, certamente Fugaku, por também ser muito importante para a vila, estaria como uma das opções mais viáveis, embora ali os líderes de Konoha não teriam para liderar a aldeia da Folha. Mesmo com o Minato claramente sendo mais poderoso, essa luta seria muito interessante, até porque quando o Minato foi nomeado como Hokage, o Fugaku ainda estava na vila. E no dia do ataque da Raposa de Nove Caudas, quando o Minato morreu, Fugaku já mostrava que era contra a Vila da Folha. Então, se a guerra civil entre os Uchiha e a Vila da Folha tivesse acontecido enquanto o Minato ainda tivesse vivo e o Itachi não tivesse ali destruído toda a sua família e acabado com toda essa guerra civil, é muito provável que em algum momento Minato enfrentaria Fugaku. E olha, isso seria nada menos que épico. Orochimaru Tipo assim, igual eu comentei, eu nunca tinha cogitado essa batalha, mas analisando os argumentos aí faz sentido mesmo. Seria uma coisa interessante, né? O universo Naruto é muito rico, né? Tem muita coisa que poderia ser explorada e não foi. Mas é porque, tipo assim, Fugaku, por mais que já é o pai do Itachi, não foi muito explorado no anime, então, nem no mangá, né? Por isso que eu acho que eu nem cheguei a cogitar isso. Agora, Minato versus Itachi, todo mundo cogitou, né? contra Kakashi Hatake. Kakashi já teve 2 encontros direto com Orochimaru, onde eles quase lutaram, mas vale citar que o Kakashi se borrou todo de medo. No primeiro, ainda Nambu, ele tenta deter o Orochimaru em uma fuga da Vila da Folha, mas treme, hesita e deixa o Sannin escapar impune. No segundo, durante a crise da marca da maldição do Sasuke, quando o Kakashi já está mais experiente e vai ajudar ao Sasuke lidar com aquela marca da maldição, fazendo uma espécie de técnica de selamento no Uchiha, ele também encontra o Orochimaru e dessa vez mais forte, Kakashi até chega a armar um ataque para contra o Sannin, mas deu pra ver ali que o Sannin não ficou com medo nenhum e saiu fora com toda a sua frieza, enquanto Kakashi estava suando frio. Nesse caso, Orochimaru sempre foi o melhor vilão pra mim, não tem... Tem outros mais fortes que ele e tudo, mas pra mim, vilão mesmo da obra é o Orochimaru. Ele deveria ser o vilão final. No corpo do Sasuke, sei lá. Porque o cara é muito sinistro, velho. Nessa fase do clássico aí, o cara aparecia... Nossa... Arrepiava. Agora, o Madara apareceu, tipo, beleza, poderoso, tudo. Mas não tinha essa carga que teve. O Orochimaru sempre foi pra mim o melhor vilão. a gente nunca vai ver um confronto entre esses dois ninjas, mas o potencial era enorme. Kakashi, com a sua genialidade, Sharingan e seu vasto repertório de jutsu, certamente iria dar trabalho para o Orochimaru, que, embora mais experiente e também soasse como mais poderoso, tinha ali planos que para ele considerava como muito maior do que enfrentar o Kakashi. E dessa forma, temos aí 2 encontros entre Kakashi e Orochimaru que quase rendeu uma luta top, mas que nunca aconteceu. Orochimaru versus Jiraiya. Ó, essa eu queria ver, hein? Velhos amigos e rivais de longa data, tá aqui uma luta muito interessante que quase aconteceu entre 2 senins de lados opostos da vida. Eles chegaram a se enfrentar brevemente em Naruto Clássico, mas foi um embate bem limitado, com Jiraiya estando envenenado e com seus poderes debilitado, enquanto Orochimaru estava sem os braços e até que enfrentou bem ali a Tsunade. Mas a luta entre Jiraiya e Orochimaru naquele momento não chegou a ser constituída até o final. Vale citar, se essa luta tivesse acontecido com ambos os ninjas no auge, teríamos presenciado um verdadeiro choque de titãs. Jiraiya, com seu modo sábio imperfeito, mostrou um poder bom o suficiente para enfrentar sozinho os 6 caminhos de bem e ainda conseguiu matar 3 caminhos, onde do outro lado, Orochimaru sobreviveu a tudo: selamentos, decapitações, mortes e reencarnações. Ele foi banido da vila, mas nunca deixou de ser uma grande ameaça, e mesmo sem nunca ter demonstrado todos os seus poderes ofensivos, só de ter sobrevivido a tantos embates, é claro que ele não iria morrer tão fácil assim pro Senin dos Sapos. Nesse caso, a luta entre eles envolveria invocações gigantes, jutsus bizarro, muita estratégia e também vários tipos de embate em tudo quanto é tipo de vertente de técnica ninja, sem tirar, é claro, a sua carga emocional. Sendo assim, um confronto muito interessante que, mesmo tendo acontecido ali de forma bem limitada, todo mundo queria ter visto essa luta até o fim. Até porque vale citar que quando o Orochimaru já tava ali com as suas vilanices e ele já não fazia mais parte do time Hiruzen, o Jiraiya já se posicionou algumas vezes de ir atrás do Orochimaru e fazer justiça, mas não deu. Sasuke contra... Nossa, essa era ser top mesmo, Endo. Jiraiya no auge e Orochimaru no auge.
Quem será que ganharia? Eu tenho minha aposta aqui, mas fica para um próximo vídeo. Rock Lee. Top também Sasuke essa. contra Rock Lee é uma luta que vale citar que já aconteceu ali no início dos exames Chunin, onde Aquele humilhou o Sasuke ali, mas eu queria ver a luta completa mesmo. Lee humilhou o Sasuke com puro taijutsu e é lembrado até hoje por isso. Ali nasceu uma rivalidade que parecia muito promissora, mas quem dera o Sasuke tivesse ali a sua chance de ter a revanche. Até porque, imagine só, no final de Naruto Clássico, antes do Sasuke desertar da vila, ele enfrentasse o Rock Lee pra mostrar o quanto conseguiu evoluir com as suas técnicas desde o primeiro encontro. Até porque, após encontrar com o Lee, Sasuke usa o seu Sharingan recém-evoluído para aprimorar e copiar ali algumas habilidades do Lee e assim fica quase que tão rápido quanto um dos ninjas que na época era ali um dos mais fortes e rápidos daquela geração. Dito isso, Lee também evoluiu as suas técnicas e mostrou muito mais poder. Poderes esses que foram incapazes do Sasuke copiar, até porque quando ele usou, o Sasuke não estava presente, sendo esses os poderes que ele utiliza ali quando abre os portões durante a sua luta contra o Gaara. Seria certamente uma verdadeira batalha de talento natural contra esforço e muito trabalho duro, onde, embora o Lee tivesse ganhado com muita Infelizmente, esqueceram dessa regra, né? Na fase Shippuden. O trabalho duro não rendeu esforço, não rendeu... O trabalho duro não rendeu nada. Só o roteiro no Jutsu. Foda, velho. O Lee merecia muito mais na fase Shippuden também. O cara era um personagem muito top. No fim foi esquecido o trabalho duro dele. facilidade no breve confronto que eles tiveram no passado, com certeza o Lee teria um pouco mais de dificuldade nessa luta, até porque até o fim do clássico o Sasuke evoluiu bastante, fazendo assim com que essa luta de fato fosse uma luta muito épica. Itachi versus Obito. Essa é polêmica, né? Mas tem gente que ainda acredita que o Itachi pode vencer. Dois Uchihas Fanboy. lendários, manipuladores, estrategistas e extremamente poderosos. O Itachi Uchiha sempre foi um enigma, pois muito respeitado, temido e um tanto quanto subestimado, e vale citar que por alguns fãs ele é superestimado, Obito, por sua vez, foi o verdadeiro cérebro por trás da Akatsuki, o grande vilão da quarta grande guerra ninja. Mas, apesar de estarem do mesmo lado por um tempo, e por esse motivo nunca se enfrentaram diretamente, Obito evitava qualquer tipo de confronto contra o Itachi, o que mostrou o tamanho do respeito que ele tinha para com esse Uchiha, que inclusive também existem ali teorias de que o Itachi já estava com o pé atrás com o Obito, ou que estava na Akatsuki como agente duplo a fim de proteger Konoha. E prova disso é o fato de que o Itachi ativa ali o seu Amaterasu no olho do Sasuke, caso o Sasuke tivesse contato ali com o Sharingan do Obito. E é exatamente isso que acontece quando o Obito vai conversar com o Sasuke, onde ele acaba sendo pego pelas chamas do Amaterasu e quase morrendo naquela ocasião, mostrando assim que Itachi estava preparado para enfrentar o Obito caso fosse necessário. Onde, se eles lutassem, de fato seria um embate muito interessante de Mangekyo contra Mangekyo, onde Obito... Mangekyo contra Mangekyo Kamui, né? Kamui seria uma força extra pro Obito ali. E se ele usasse, então, o poder dele top no auge, o Itachi não teria chance alguma. viria com seu Kamui, enquanto Itachi viria não só com as suas chamas do Amaterasu, mas também com seu poderoso Susanoo, fazendo assim com que essa luta fosse certamente uma das mais épicas de todas. E você, quem você acha que venceria nessa luta? O Itachi ou o Obito? É uma luta bem interessante, eu quero saber a sua opinião. E como falamos aqui do Obito. conceito do Itachi ainda ali proteger ela da Folha e ainda ser uma espécie de agente duplo, temos aqui outra luta muito interessante que quase aconteceu e se acontecesse seria top. E eu tô falando de Pain contra Itachi. Essa é uma luta que facilmente entraria no top 3 Também muita gente achava que o Itachi vencia o Nagato, mas eu não tenho essa percepção. melhores Vamos ver. lutas de Naruto caso ela acontecesse. Imagina só, o líder da Akatsuki invadindo Konoha e sendo simplesmente interceptado por Itachi Uchiha, que na época era um agente duplo protegendo a Vila da Folha. Durante toda a obra, ficou subentendido que se o Itachi ainda estivesse vivo quando o Pain atacou a Vila da Folha, é certo que ele teria feito alguma coisa para proteger a sua terra natal. Afinal, mesmo dentro da Akatsuki, Itachi sempre trabalhou pelas sombras ali para passar informações, nem que de forma indireta, da organização para os líderes da Vila da Folha. Nem que isso fosse com gestos, como vimos quando ele foi até a Vila da Folha mostrar que a Akatsuki já estava com seus trabalhos em andamento e que eles deveriam proteger o Jinchuriki Naruto naquela ocasião. Dito isso, não é absurdo imaginar que ele se colocaria no caminho do Nagato caso o Pain fosse destruir a Vila da Folha. Tanto que o Obito só permitiu com que o Pain fosse destruir a Vila da Folha, assim como vimos quando ele luta ali contra o Kakashi, contra os ninjas de Konoha e contra o Naruto, e inclusive destrói toda a vila depois que o Itachi morreu. Dito isso, certamente Obito presumia que se atacassem Konoha com o Itachi vivo, o Itachi se posicionaria contra eles. E por fim, Esse pensamento é endeusar demais o Itachi. O Itachi é um personagem forte e tudo, mas não é tudo isso não, né? Se fosse assim, o Madara tava com medo do Itachi também. O Madara só apareceu depois que o Itachi morreu, porque tava com medo do Madara, sabe? Tudo. A Kaguya também. Se a Kaguya aparecesse, meu Deus do céu. Ela esperou o Itachi morrer também, porque senão, sabe, um argumento mais de fanboy do que um fã que entende as limitações do personagem também. O Itachi não era um deus, não. outra luta muito maneira que aconteceu de forma breve, mas se ela tivesse acontecido de forma completa, seria muito interessante, é o combate de Jiraiya contra Esse eu queria ver mesmo também. Seria uma luta interessante. Itachi e Kisame. Essa seria simplesmente uma das melhores lutas. Não, pensei que ia falar do Jiraiya contra o Kisame sem chance, né? Os dois, os parceiros top da Akatsuki, né? Sei lá.
Itachi também tinha que aconteceu grande de forma chance de breve, vencer. mas infelizmente não chegou a ter o seu final. Bom, sempre a gente fala que o Itachi se colocaria contra alguns membros da Akatsuki por ser agente duplo e proteger Konoha. Mas se eventualmente ele não fosse, quando o Itachi foi até a Vila da Folha junto com o Kisame, eles sabiam que o Jiraiya estava por perto. Itachi, mesmo sendo um ninja muito perigoso, decidiu recuar e não ter essa luta. Mas e se ele tivesse recusado recuar? E se o Jiraiya tivesse decidido peitar os dois ali mesmo, propondo uma luta até o Então, aí não teria chance nenhuma pro Jiraiya, porque 2 contra 1, infelizmente, o Jiraiya não tem chance alguma. Só com o Itachi sozinho já ia ser uma luta muito difícil pro Jiraiya. fim? De um lado, Jiraiya com seu modo sábio imperfeito, sapos de invocações e jutsus do estilo fogo, terra e também seu Rasengan, certamente daria trabalho para o outro lado, que tinha Itachi já um pouco desgastado por ter lutado contra o Kakashi e contra a Kurenai, ele ter amassado ela, mas certamente Ter amassado ela. Ah, é verdade, o Itachi ele tava meio cambaleando já, né? Mas não seria fácil pro Sanin também, não. ele ainda teria o Amaterasu, o Tsukuyomi e também, quem sabe, até os seus poderes do Susanoo, onde Kisame poderia te ajudar com a sua Samerrada e também com o seu chakra quase que infinito para fazer técnicas do estilo água. Uma luta entre esses ninjas seria muito interessante e eu tenho certeza que mesmo sendo 2 contra 1, o Jiraiya ainda conseguiria nos surpreender e matar pelo menos um dos dois ninjas renegados, onde no Aí eu concordo. Pelo menos um ele conseguiria levar, que era o Kisame. Não seria fácil, né? Mas se a gente lembrar, ele levou 3 Pain, né? Então, não é muita coisa também. No fim, eu acho que ele perderia porque o poder bruto do Itachi, em conjunto com o do Kisame, supera o do Jiraiya. Só que se fosse 1 pra 1, aí a coisa ficaria diferente. O Jiraiya conseguiria se sobressair numa luta contra o Kisame e o Itachi juntos? Eu acho bem provável, mas eu quero ouvir o seu lado da história. E eu gostaria de saber, na sua opinião, qual dessas lutas aqui da lista que eu falei seria a mais épica de todas? Papo reto, Itachi contra Pain, já pensou? O Pain não atacava lá da Folha e o Itachi se colocando contra? E aí todo mundo vendo que o Itachi no fim tava fechado com o Konoha? Ia ser bem legal, essa luta ia ser da hora. E um Kakashi contra o Orochimaru também eu acho que ia dar o que falar. Jiraiya contra o Orochimaru é muita luta boa, então comenta aí qual você mais queria ter visto. E outra coisa que eu quero falar, comente aí mais algumas lutas que quase aconteceram, porque quem sabe eu faço uma parte 2, vai ser bem legal, tá bom? Então é isso, ó, você pode conferir todos os nossos vídeos aqui, que sempre tem vídeo, nossas lives de segunda-feira, e também conheça o meu canal secundário, o Camus Play, porque lá só tem react de qualidade, tá bom? Volta aí. Aí, galera, vou deixar o link do canal aí na descrição. É uma visão interessante aí, pra quem gosta aí de Naruto. Ele fala muito de Naruto, eu acompanho vários vídeos dele. A única ressalva que eu tenho é que, tipo, é nítido que ele endeusa muito o Itachi, né? Como se o Itachi fosse tudo isso. Mas eu entendo, mas é porque eu não fui pego pela maldição dos Uchihas. Então, é difícil eu falar um personagem do Uchiha que, nossa, eu curto esse personagem do Uchiha. Então, eu não fico endeusando esses personagens, como o Itachi, por exemplo. Mas ele comentou das batalhas que eu acharia mais épica. É uma que não tá na thumb aí. Seria o Rock Lee e o Sasuke. Porque eu queria ver o Rock Lee amassando o Sasuke de verdade mesmo, sabe? Até o final. E infelizmente, se a gente for analisar o auge dos personagens, não vai ter essa chance, né? Lá no Shippuden, o Rock Lee foi praticamente esquecido. Mas na fase clássica, com certeza ele ganhava. Não tem chance pro Sasuke, não. Por mais que o Sasuke evoluiu bastante, ixi, se ele abrisse os portões já era. Mas não deixa de ser uma luta épica, né? Que eu gostaria que tivesse acontecido. Kakashi e Orochimaru seria top também. Todas as lutas do Itachi aí seria top também, pra mostrar pra galera que o Itachi não é esse deus que todo mundo fala. O Itachi perderia várias delas. E eu não sou anti-fanboy de Itachi, não. É porque eu tô falando a realidade, galera. A turma endeusa esse personagem como se ele fosse um deus, e não é. E esse vídeo foi interessante porque despertou até interesse em, sei lá, quando sobrar um tempinho eu vou fazer um vídeo batalha aqui de novo. Eu fiz muitos vídeos batalha aqui no canal, não sei se os inscritos antigos lembram. Tem a playlist aí de vídeo batalha. Fazendo uma forma mais simples, né? Não detalhado igual eu fazia. Mas eu gostaria de fazer essas batalhas que não aconteceram pra falar minha opinião, né? Quem que ganharia, segundo a minha visão. E pra ver se vocês concordam também. Se vocês gostarem que eu faça esse tipo de vídeo, comenta aí. Eu vou tentar fazer sim. E é isso aí, galera. Não tem muito pra comentar desse vídeo. Eu já fui reagindo a alguma coisa que ele falou. Que eu mais reagia contra o Itachi, que... sei lá, velho. Isso daí pra mim não cola. O Itachi é o deus do Naruto. Se o Itachi estivesse vivo, nem a Kaguya seria vilã. Quem é Madara na fila do pão contra o Itachi? Sabe? Não cola, velho. O Itachi é forte e tudo, tem umas habilidades roubadas lá, mas não é tudo isso, não. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link do canal aí na descrição, como eu já comentei. Se inscreva lá, ele fala muito de Naruto. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou? Em breve tá saindo batalhas aqui no canal também.